Então, quando estávamos finalizando essa primeira parte, eu disse que retomaria essa parte agora a partir do discurso do método. Antes eu falei um pouco que existem dois outros grandes livros, infinitos livros, né? Mas dois grandes livros que são causas inaugural do pensamento moderno, na política Maquiavel, vendo pela primeira vez a política como ciência, né? E o segundo, Galileu, com o livro Os Dois Mundos, Ptolomeu, o mundo de Ptolomeu e o mundo de Copérnico, e o terceiro, Descartes. Há poucos dias, eu estava fazendo uma palestra e mostrando que Descartes, diferente de Galileu, é filósofo. Galileu não está preocupado com problemas metafísicos. Galileu está preocupado com problemas físicos. Questões metafísicas não alcançam nem é problema para Galileu. Mas Descartes é filósofo. O filósofo quer dar conta da natureza e do mundo físico e do mundo metafísico. Era preciso, então, encontrar uma filosofia capaz de estabelecer um nexo causal entre a ciência e a filosofia. A menina me perguntou, a aluna me perguntou, professor, Newton, Galileu, Copérnico, Copérnico nem colocou, Newton, Galileu, Kepler, não estão preocupados com metafísica e fizeram ciência. Ele disse, claro, não estão preocupados com metafísica porque eles não são filósofos. Descartes é um filósofo. O problema de Descartes é um problema físico e metafísico. Descartes quer dar conta do mundo, quer dar conta do sujeito e quer dar conta de Deus. Quer dar conta dos problemas físicos, quer dar conta dos problemas morais. Descartes quer compreender a árvore do conhecimento, dar uma unidade. Todas as coisas podem ser pensadas a partir de uma mesma referência, a física. No caso de Descartes, a metafísica. Então, a metafísica para Descartes, diferente de Galileu, torna-se a causa original da física. A metafísica antecede a física, cria as condições para a física. Descartes está procurando um fundamento para a física. A física de Descartes não se distingue da física de Galileu. Entretanto, a raiz, o fundamento da física cartesiana é distinto do fundamento da física de Galileu. Galileu não busca um fundamento metafísico para a sua física. Galileu faz física, e a física dá conta da ciência. Mas o problema de Descartes, além da ciência, é também a metafísica. Ele quer trazer para o espírito tudo que o espírito possa produzir. Ele não pode deixar que sobreviva a metafísica aristotélica como fundamento da teologia, porque a metafísica aristotélica está destituída da física cartesiana. Então, Descartes quer construir uma física que dê condição, uma metafísica que dê condição da física. De certa forma, ele quer eliminar a metafísica aristotélica. Não só a metafísica aristotélica, toda a metafísica que lhe antecedeu. A metafísica da física, a metafísica da ideia, a metafísica da substância, a metafísica de Deus, a metafísica sem sujeito. Ele diz abertamente que a intenção dele é destituir Aristóteles, porque a metafísica de Aristóteles não dá conta da ciência do século XVII. A metafísica da, Aristóteles está próxima do senso comum.
É a metafísica da especulação, da classificação. Descartes, como nós vimos aí no início da nossa aula, está preocupado com a física que seja uma física intervencionista, uma física que age na realidade, que interfere na realidade, que mexe na realidade, que decompõe a realidade, que conheça a alma da realidade, que traduz essa alma em uma linguagem calculável. Por isso que ele vai na construção, o símbolo da filosofia cartesiana é uma árvore, cuja raiz é a metafísica, o tronco dessa árvore é a física. Veja, o tronco da árvore está assentado, garantido, na raiz, que é a metafísica. Logo, é a metafísica que alimenta esse tronco, que dará os frutos, os ramos, são todas as outras ciências. Logo, todas as outras ciências têm um tronco comum, a física. Aquilo que eu disse há pouco instante atrás. Entende? Todas as ciências têm um tronco comum. Nenhuma ciência pode ser ciência fora desse tronco, fora desse método da física matemática. Tá? Então, é isso que Descartes está garantindo. Então, a mecânica, a moral, todas as outras ciências nascem, mas estão subordinadas, alimenta-se da seiva das raízes metafísicas. Isso é Descartes. É isso que eu respondi à menina. Descartes não é Galileu. O limite de Galileu é a física. O limite de Descartes é, além da física, a metafísica. Então, Descartes vai um pouco além. Mas eu disse a vocês que o que é revolucionário em Descartes é essa ideia de dar condição à razão para que ela possa ser autônoma, para que ela possa ter autonomia, para que ela possa ser gestora do homem e do mundo. Essa ideia de que cada sujeito é capaz de dar conta da realidade, desde que organize as suas ideias no limite da matemática. Porque quando Descartes diz todo homem é dotado de bom senso, ele também pergunta, se todo homem é dotado de bom senso, por que a verdade é tão difícil? Por que não chegam à verdade? Por que há tanta dificuldade em se chegar a uma verdade, se todo homem é dotado de bom senso? Então, Descartes diz, não basta ter bom senso, não basta ser dotado de razão. É preciso saber usar o bom senso, saber usar a razão. Se você não sabe usar a razão, você não tem um bom senso. O bom senso é o bom uso da razão. E o que é o bom uso da razão? É a razão que age metodologicamente. É a razão que tem critérios matemáticos para interpretar. Não é o achismo, entende? Não é a espiritualidade. A Deus me revela, eu acho. Entende? A razão não é... Veja, Descartes está dizendo, toda razão comum converge para o mesmo ponto. Toda razão é livre. Toda razão é livre. Mas o pleno exercício dessa razão converge para um ponto. Olha que coisa isso, gente. Mas o ponto não é Deus. O ponto é o próprio sujeito. O ponto é a matemática, a ciência universal. Fora dessa ciência universal, todo saber é crença, é superstição, é suposição. Mas aqui nós não estamos mais no plano da suposição. Bem, paralelamente a isso, nós também estamos convivendo com outro movimento que é profundamente transgressor, iconoclasta, que é o nascimento do protestantismo, né? Lutero concede ao homem o direito de interpretar a Bíblia individualmente, cada sujeito, sem a intermediação do outro, é capaz de conversar com Deus.
Isso é uma revolução, gente. A igreja perde o controle, fica louca. Né? Antes, o homem tinha que ter a intermediação da igreja para se comunicar com Deus. Os administradores da verdade de Deus assumiam esse papel de intermediar o homem e Deus. Lutero, através do protesto das teses, uma das teses é: basta ter fé para se comunicar com Deus. Logo, a igreja de cada homem é onde está o próprio homem. Basta que ele tenha fé. Logo, ele não precisa de alguém que traduza para ele o livro sagrado. É por isso que a primeira coisa que é feito é a tradução da Bíblia para línguas bárbaras, né? Para o inglês, né? Para o alemão. Né? Claro que todas as questões políticas que está em torno aí de Henrique VIII, tá? O anglicanismo, o casamento descasado, e tudo isso aí é questões. Né? As questões religiosas são infinitamente mais políticas do que religiosas. Deus conta muito pouco nas questões religiosas. Deus é um produto político que cada período, cada espaço, cada território vai construindo e estabelecendo as suas regras, os seus limites, as suas conveniências. Né? Mas, de qualquer jeito, se Descartes concedeu, no plano da ciência e da filosofia, a autonomia e a razão, através do método da matemática, Lutero irá conceder ao homem o conhecimento da verdade, a revelação da verdade, através da fé, sem a intercessão de terceiros, sem interferência de terceiro. Cada homem está autorizado, através da sua fé, se comunicar com Deus. Olha, isso também é uma revolução de altas proporções. Então, você vê que o século XVII está ruindo, né? Todos os pilares, todos os princípios que garante a estrutura, está desaparecendo o feudalismo, está nascendo a burguesia, não é? O mercantilismo se espalha, quantos continentes estão sendo conhecidos, quantos mundos desconhecidos estão aparecendo. O homem, vocês sabem que uma das grandes revoluções dos gregos foi o comércio, nascimento do comércio. E foi o comércio porque os gregos descobriram que, além das suas ilhas, existiam outros povos, e que não eram território onde viviam os deuses, os monstros das mitologias gregas. Viviam homens com outras culturas capazes de produzir e de consumir. Tá, é feito comércio. É nesse momento que nasce a moeda como símbolo, como significado, como valor e não mais como peso, como era a moeda dos gregos. Quanto mais pesada a pedra, tinha mais valor. Não é? Agora a gente entra para lá pelos metais, pela qualidade dos metais. Aqui no século XVII também, para além dos mares, do outro lado do oceano, tem monstros, terras perigosas, onde vivem entidades espirituais terríveis que o homem deve evitar. De repente, o homem transforma o mar em um cálculo matemático. Matematiza o mar, transforma o mar em uma planta calculada. A cartografia dos mares abre espaço para o homem. Né? O homem se expande, descobre outros deuses, imagine. Outros povos, outras culturas, outros deuses. É uma explosão, né? No século XVII, então tudo isso gera crise. Né? A casa desarrumada, a casa foi desconstruída, tudo está de pernas para o ar. É preciso restaurar esse universo. É preciso uma nova direção, um novo paradigma, um novo modelo. O que será de agora por diante? O passado já não mais existe.
As referências, os modelos que nós tínhamos no passado já não servem para interpretar o presente, e se não serve para interpretar o presente, não serve para produzir o futuro. É preciso começar do nada. Nada nos bolsos, nas mãos, sem lenço, sem documento. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. É o que está ali. Tudo é novo para aquele povo. Tudo é novo. Mas é novo como abertura e velho como um fechamento. Tá? É novo como encantamento e velho como tristeza. Porque a angústia dessa passagem é terrível, é mortal. É o homem que perdeu tudo e ainda não ganhou nada. Já não sabe como se orientar. Perdeu a sua bússola, perdeu o seu norte, já não sabe qual caminho seguir. Cada um indica o caminho, qual o melhor caminho. É preciso um modelo, é preciso uma referência. Então, todos, de certa forma, estão em busca de uma referência, de um modelo, de um guia, de uma orientação. E Descartes é um desses que também está. Descartes apresenta a orientação dele. E é essa orientação que torna-se referência, modelo para o mundo moderno. Logo, o mundo moderno vê o mundo a partir de Descartes. Isso não significa dizer que esqueceram Platão. Isso não significa dizer que esqueceram Aristóteles. Ao contrário, Aristóteles é trazido para a Idade Moderna sem a chancela do cristianismo, sem a camada de fé que lhe foi imposta. Platão é trazido para o século XVII sem a camada de fé que lhe foi imposta pelo cristianismo. Olha como é engraçado isso. Vocês acreditam que Maquiavel, Thomas More e outros jovens do período humanista se reuniam escondidos para ler Platão e ler Aristóteles? Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, Maquiavel estava nesse período. O Príncipe foi escrito muito rápido. Em um mês e pouco, Maquiavel escreveu O Príncipe. E ele participava dessas reuniões para ler Platão e Aristóteles escondidos, porque eles estavam lendo Platão e Aristóteles, não mais o Platão e Aristóteles de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, estavam lendo Platão e Aristóteles já traduzido pelos árabes, por Averroes, Avicena e outros. Logo, o que eles chamavam uma interpretação natural de Platão e uma interpretação natural de Aristóteles. O Aristóteles natural e o Platão natural não interessava à igreja, porque em Platão o que interessava à igreja era uma interpretação de Platão sobrenatural, era uma interpretação de Aristóteles sobrenatural. E aquele Aristóteles helênico, puro, antes da visita de Paulo, vamos dizer assim, antes da visita de Paulo, não sei porque bendito Paulo teve caído cavalo, se converter antes da visita de Paulo, que Paulo vai para Atenas apresentar a ideia, o novo cristão antes é esse Platão, é esse Aristóteles que está aqui, que volta para o século XVII como algo revolucionário, renascer, trazer de volta o que foi sacrificado ali naquele período. Então, é um período fértil, porque é um período de reler os gregos. A filosofia greco-romana não é só Platão e Aristóteles, é os estoicos, entende? As correntes do final do helenismo, estoicismo, epicurismo, e acho que tem outra corrente agora.
O ceticismo, epicurismo e estoicismo. Essas escolas que estão presentes ali na transição entre o mundo grego e o mundo romano. Margarete Yourcenar escreve um livro chamado Memórias de Adriano. Adriano é um imperador romano que participa dessas escolas. Então, o mundo romano, quando se apoderou do mundo helênico, trouxe a cultura helênica. Tá? O cristianismo é que está ali no século I, fazendo esse movimento de expandir a teologia para além da filosofia. Santo Agostinho é do século IV, tá? Século 1500 e pouco é quando ele vai morrer, então 500 anos depois. Mas o primeiro movimento de apropriação da cultura helênica é feito por Paulo. Paulo talvez tenha sido o primeiro a ir lá e buscar, tentar converter os pagãos, os homens que tinham escolhido a ordem da razão, para se converterem ao cristianismo. Então, todos esses pensadores, todo esse mundo natural, desprovido de deuses, tá? Porque já é a filosofia, a razão, buscando coordenar a ordem das coisas, está no século XVII, vem para o século XVII. Então, repensando esse século. Descartes está nesse período aí. Tá? Descartes escreve um texto chamado Carta Prefácio. Nesse livro, Carta Prefácio, ele está um prefácio de um texto que é Princípios da Filosofia. Ele escreveu um livro, Princípios da Filosofia, com a sua própria filosofia, esperando que essa filosofia fosse adotada nas igrejas, nas escolas cristãs. Porque escreve em forma de manual. Nas escolas cristãs, adotava-se o manual do padre Eustáquio, e era o grande manual, um manual aristotélico, que é adotado nas escolas cristãs. E Descartes escreve os princípios da filosofia, obedecendo ali a estrutura do manual de Eustáquio, do padre Eustáquio, para que esse princípio da filosofia fosse colocado a serviço da teologia. Mas fazer isso era literalmente impor à cristandade a um Deus racionalizável. Isso não interessa à igreja. Como a igreja está, de fato, procurando uma nova filosofia, de imediato parece que a de Descartes pode servir, porque apesar de Descartes ter trazido a verdade para o sujeito, ele preserva a ideia de um Deus. Entende? Ele preserva a ideia de um Deus. Mas o Deus cartesiano, que aparentemente poderia ser o Deus cristão, já não pode mais servir ao Deus cristão, já não pode identificar o Deus cristão. Os cristãos, mais tarde, os estudiosos vão dizer que Descartes é uma bomba de efeito retardado. Ninguém percebeu de imediato o efeito explosivo do pensamento cartesiano para a cristandade. Então, Descartes passou despercebido pela cristandade. Ele não foi perseguido. As perseguições eram pequenas, nada a nível de Galileu, nada a nível de morte. Descartes vai morrer de morte natural, ou, no máximo, alguns dizem que foi envenenado lá no palácio de Cristina, apaixonado talvez por ela, para quem ele escreve o livro chamado As Paixões da Alma, que ele vai escrever no final da vida dele, já que ele morre lá, né? Antes de chegar ao Palácio de Cristina, ele envia as Paixões da Alma para ela, e depois vai para ser professor dela de filosofia. E lá tem uma pneumonia, e aí é uma confusão, que dizem que Descartes tentou convertê-la, ela é protestante, tentou converter ao cristianismo, e aí
o staff dele termina matando Descartes. Outros historiadores dizem que Cristina acordava muito cedo. A Suécia é um frio miserável e ele costumava acordar meio-dia. Descartes sempre acordou muito tarde, acordava meio-dia. E na Suécia ela só abriu a agenda dela esse horário. Ele terminou pegando uma pneumonia. E como ele acreditava muito, e é verdade, ele acreditava muito na sua própria medicina. Ele tem a medicação dele, ele achava que a medicina pensada por ele o salvaria e que ele viveria 100 anos com a sua medicina. Então, conta um pouco a lenda que ele se recusou a ser tratado pelos médicos da rainha. E aí a pneumonia avançou e quando os médicos foram tomar as providências, ele já não tinha mais jeito, então ele morre muito cedo, com 50 e poucos anos. Mas outra lenda diz que, enquanto ele estava doente, ele foi envenenado. Bem, de qualquer jeito, mutatis mutandis, entre a lenda e o fato, a gente fica geralmente com a lenda. É o que sobra são as lendas. Então, gente, este movimento que ataca todos os lados, todos os poros, todos os canais, alcança e contamina todos os canais do século XVII, implode o século XVII em uma profunda crise. Enquanto muitos pensadores entraram em traumas pessoais com a crise, outros tiveram prazer imenso, orgasmos com a crise, porque tudo está sendo repensado. Nada está no lugar, tudo está sendo repensado. Na literatura, né, aí vocês vê, a literatura está se distanciando da literatura sagrada, na arte, a arte está se distanciando da arte sagrada, na política, se distanciando de um gestor divino para o gestor humano, na ciência Galileu, na filosofia Descartes, mas tem tantos outros, né, gente? Tem Copérnico, Thomas More, né, com sua obra. Bem, os humanistas como um todo, né? E qual é a grande qualidade dos humanistas? A grande qualidade dos humanistas é querer saber de todas as coisas, é dar conta de todas as coisas. O humanista é profundamente voltado para o conhecimento universal. É o famoso universalista. Naturalmente, não é? Até o século XVII, era possível ao homem compreender todo o pensamento que lhe antecedeu. Todo o pensamento que lhe antecedeu. Antes da ciência. A partir da ciência, a ciência se tornou tão complexa que se especializou, se dividiu em tantas ciências, em tantos campos, que não foi mais possível a um único homem dar conta disso. Como não foi possível ao homem dar conta do todo, o todo foi dividido, foi repartido, e cada um foi para um campo de ação. Mas a alma desse corpo é unitária, a alma desse corpo permanece hoje, como era do século XVII. A alma desse corpo é ainda a alma do método, é a alma da ciência experimental. Galileu instaura a ideia da ciência da experimentação. Vocês sabem que Galileu não inventa, mas aperfeiçoou a luneta, né? Galileu já observa a Lua, já experiencia a Lua, imagina. Só para vocês terem ideia, a invenção das lunetas fizeram tanto sucesso, dos óculos, da descoberta, que Spinoza passou a vida polindo lentes, né? Polindo lentes. Era a profissão de Spinoza. Então, Descartes resolve fazer esse enfrentamento com os céticos. É preciso combater o cético. Não pode se deixar o cético ganhar território. É preciso combater o cético. E como é que Descartes vai combater o cético sendo também o cético?
sendo também um cético. Por isso que Descartes começa duvidando, mas diferente dos céticos, que duvidavam por duvidar, Descartes duvida exercendo o método. É a dúvida metódica. Significa a dúvida subordinada a um método. Que método é esse? Um método matemático. Tá? Então, se vocês querem duvidar, vamos duvidar. Mas vamos duvidar no limite da dúvida. Não há um acordo para a dúvida ir até um certo ponto. É preciso arriscar tudo, jogar todas as cartas na mesa, arriscar todas as fichas em uma dúvida hiperbólica. Não há acordo com a dúvida, porque se a dúvida fosse exercida parcialmente, o que sobrasse da dúvida sacrificaria a própria dúvida. É preciso levar a dúvida a últimas consequências. Nada, absolutamente nada, pode estar fora da dúvida. Para o que for capaz, se é que alguma coisa é capaz de sobreviver à dúvida, tenha força suficiente para sacrificar a dúvida. Logo, olha que coisa. O que é que garante ao homem a revelação de Deus? A fé. Ninguém que tem fé pode duvidar de Deus. Então já dá para perceber que não é através da fé que Descartes vai colocar. Nada, absolutamente nada. Ele poderia dizer, bem, eu vou exercer a dúvida no plano físico e no plano psicológico. Mas no plano espiritual, eu não vou exercer a dúvida. Eu vou tirar Deus da dúvida. Eu não vou suspeitar de Deus. Eu vou tirar Deus desse processo de dúvida. Duvido de tudo, de absolutamente de tudo, menos de Deus. Desse eu tenho certeza. Estaria comprometido o método, não é? Deixou para fora da dúvida uma verdade. E se deixou para fora da dúvida uma verdade, qual é a certeza que eu tenho? Que essa verdade que se encontra fora da dúvida não é a verdade que está me levando a duvidar. Para que eu tenha controle da dúvida, eu tenho que ter controle de tudo que eu estou duvidando. Para que eu tenha controle da dúvida, é preciso que tudo que eu esteja duvidando esteja sendo regido pelo mesmo método, pela mesma medida, pela mesma bitola. Então, Deus se torna um objeto da minha dúvida, o mundo se torna objeto da minha dúvida, e eu me torno objeto da minha dúvida. Isso é uma dúvida universal, radical. Por isso que é a dúvida método. O discurso do método é um livro que Descartes escreve, que não é o livro mais importante de Descartes. É mais importante porque é um livro que fica mais conhecido. Mas é um livro de 80 e poucas páginas. O que era que Descartes queria mesmo, até nisso ele era um pouco esperto, era apresentar o seu conceito de ciência. E é os dois últimos capítulos desse livro, Discurso do Método. Ele queria testar como a sua ciência seria aceita. Então, o que é que ele escreve Discurso do Método para dizer? Olha, gente, eu usei esse método para alcançar essas verdades que eu estou apresentando aí no final do capítulo, que é a ciência. Agora, cada um use o método que quiser, mas aí também é uma ironia. Eu usei esse método, mas ninguém é capaz de usar o outro. Porque se for capaz de usar o outro, apresente outro método. Entende? Então, o método, o que ficou revolucionário em Descartes,
não foram os últimos capítulos do seu livro, que era, para ele, a grande obra dele, a ciência cartesiana. Então, ele queria testar na comunidade acadêmica dos intelectuais como as suas ideias seriam aceitas, se ele correria o mesmo risco de Galileu. É tanto que ele vai fazer esse livro em 36, tá? Em 1636, bem tarde. Tá? E a maioria dos seus livros escritos já estavam quase produzidos, mas ele não lança no mercado. É um livro de propaganda, quase, esse o discurso do método. É um livro, um panfleto, vamos dizer assim, um panfleto que ele lança para um balão de ensaio, para saber como é que as ideias dele seriam aceitas. Mas é esse livro que se torna a referência, o modelo do mundo moderno. O mundo moderno começa com esse livro, com essas pequenas regras, esses 6 capítulos, 6 partes, onde Descartes faz passo a passo o método que ele usou. Né? Então, como ele exerceu a dúvida? No fundo é isso, não é? Aí agora, cadê o menino que falou aí sobre a Epoqué? Aí o exercício da dúvida é uma purificação da razão, entende? Aí o que mais tarde, lá na frente, nós vamos ver com as meditações cartesianas de Edmundo Husserl, de a Epoqué. A fenomenologia do século XX começa com Descartes no século XVII. Descartes limpou a consciência, esvaziou a consciência dessas qualidades do mundo, entende? O mundo agora é só matemática. A consciência cartesiana é pura matemática, porque o mundo é matemático. Agora, o que é revolucionário é que quando a consciência vai para o mundo corresponde à consciência, entende? Então, o que é revolucionário? Quando o subjetivo se objetiva, a objetivação do subjetivo se materializa. Ou seja, quando o cálculo de Galileu sobre o mundo testa o mundo corresponde ao cálculo. É por isso que o mundo pode ser operacionalizado. Gente, isso é uma coisa maravilhosa, né? Fantástica. Né? Hegel vai dizer mais tarde, né? A essência do real é idêntica à essência do racional. A essência do racional é idêntica à essência do real, porque tanto o real quanto o racional têm uma mesma essência, têm uma essência comum, a linguagem matemática. Então, o mundo cheio de fantasia, o mundo cheio de fantasmas, de qualidades, isso desaparece. A física trata de matéria. A física trata da matéria, da extensão. Para Descartes é pura extensão. Descartes, então, divide o mundo em duas substâncias. O cogito, a res cogito e a resistência. A coisa pensante e a coisa material. É extensão e pensamento. Nada mais do que isso. Extensão e pensamento. A matéria é pura extensão. Essa extensão é quantificável. Olha que beleza isso. Essa extensão é quantificável. Já não é mais uma qualidade, é uma quantificação. A física é a física quantitativa, não é mais a física qualitativa. Agora, esses dois mundos, no ponto de partida, são independentes, autônomos. Por isso que ele está se separando de Aristóteles. Tá? Descartes precisa, é por isso que ele transforma o mundo em duas substâncias. A substância material e a substância espiritual. Descartes talvez seja o autor, e aí talvez aí seja a grande crítica que a modernidade faz a Descartes. Né? Subordinou tudo à razão. A razão determina tudo. Tá? O mundo é dividido entre espírito e matéria, mas o espírito é puro cálculo matemático.
Então, as pessoas que gostam dos sentidos, das espiritualidades, das mediunidades, da desrazão, que é o princípio que alimenta a pós-modernidade, a desrazão. Um corpo que fala, para Descartes não existe, né? Para Descartes eu sou uma coisa pensante. Nada mais do que uma coisa pensante. Spinoza vai resolver esse problema mais tarde, mas eu não quero complicar aqui para vocês. Por enquanto, a gente fica nessa divisão de matéria e corpo. A matéria, porque, gente, Descartes quer colocar o mundo em dúvida, Deus em dúvida e o sujeito em dúvida. São três naturezas distintas, gente, independente uma da outra. De fato, excluiu Deus da matéria. Então, a matéria é pura extensão. Então, não tem nenhuma condição, esperança de encontrar qualquer qualidade divina na matéria. A matéria é extensão, calculável e acabou por aí. Nada disso. Deus é uma matéria espiritual, puramente espiritual, que não tem absolutamente nada de material. E o pensamento é puro cálculo matemático. Agora, se permanecesse o vínculo entre a resistência e o pensamento, e a res cogito, entende? A distinção entre um e outro seria impossível. É isso que Spinoza vai fazer. Tira essa duplicação, estabelecendo uma única natureza. Mas aqui em Descartes nós temos duas naturezas. A natureza extensa, o cogito extenso, a res cogito e a resistência, o pensamento e a extensão. Tá? Ele primeiro colocará em dúvida, e eu quero deixar um pouco isso para amanhã, mas eu vou concluir hoje aqui esses 3 momentos, porque eu quero fazer o confronto, que é o da aula de amanhã, entre 2 formas de razão, o empirismo e o racionalismo. Mas vamos aqui concluindo o racionalismo. Descartes, então, coloca o mundo em dúvida. Para Aristóteles, todo o nosso conhecimento começa com o mundo sensível. Tá? Para Aristóteles, todo o nosso conhecimento começa com o mundo sensível. Descartes, a primeira coisa a perguntar é sobre o mundo sensível. Se ele confirma isso, confirma Aristóteles. Então, Descartes coloca o mundo sensível sob suspensão. Eu duvido que o mundo sensível, que é a extensão, me dê garantia de um conhecimento verdadeiro. Por quê? Eu duvido. Porque o mundo chega ao meu espírito através dos sentidos, aristotelicamente falando. Olha, mas os sentidos nos enganam. Parece ser verdadeiro, mas ele está nos enganando. Se ele nos engana, eu não posso confiar nele. Se eu não posso confiar nele, eu não posso validar nenhum conhecimento através daquilo que seja fornecido pelos sentidos. Olha, Aristóteles está dizendo, todo o nosso conhecimento começa com esse sentido. Descartes já está dizendo, eu não posso confiar nos sentidos porque ele nos engana. E quem garante que ele está nos enganando aqui, não nos enganando lá? Dizem, nos engana a tal ponto de parecer algo verdadeiro quando não é verdadeiro, algo falso parecer verdadeiro. Eu estou aqui agora, diz Descartes, falando com vocês, com o computador ligado, vendo uma porção de figurinhas em minha frente, e 2 seres humanos visualmente, uma chamada Bianca e outro chamado Igor. O resto eu não sei se é ser humano ou é a figurinha que está aí. Mas, de qualquer jeito, todos estão aí. Eu estou aqui diante de um computador com um copo de água em minhas mãos, e isso me parece verdadeiro. Seria até loucura eu duvidar desta realidade. É tão presente que levantar suspeita desta realidade parece uma manifestação de loucura, mas eu não sou louco. O problema é que
Quando eu estou dormindo, durante o meu sono, eu sonho, e nos meus sonhos, a realidade se apresenta com com o mesmo grau de verdade quando se apresenta quando eu estou acordado. Eu estou dormindo e quando eu estou sonhando, eu estou diante desse computador, sentado diante desta mesa, com um copo de água na mão e, no entanto, a realidade não está presente. Tudo não passa de uma fantasia do meu espírito. Qual é a garantia, então, que eu tenho da verdade que eu apreendo quando eu estou acordado e da verdade que eu apreendo quando eu estou dormindo? Logo, a verdade, a realidade pode me enganar. Se ela pode me enganar uma vez, é suficiente para que eu negue a validade dela em todas as vezes, porque se ela pode me enganar uma vez, ela pode me enganar infinitas vezes. Logo, a realidade não pode ser o território que eu possa encontrar uma validade segura e sólida, um ponto fixo onde eu posso colocar a. Como é que é? A vara, um instrumento de Arquimedes, esqueci o instrumento agora, o nome, e girar o mundo. Alavanca, alavanca. Alavanca de Arquimedes, que eu posso apoiar a alavanca de Arquimedes e mover o mundo. Eu preciso desse ponto seguro, desse ponto firme, desse ponto sólido para apoiar a alavanca de Arquimedes e mover o mundo. A ciência já não me dá o mundo sensível já não me dá esse mundo, porque eu suspeitei dele e ele validou pelo menos uma dúvida. E nunca você deve acreditar, isso deve, gente, vale para as nossas vidas particulares. Né? Filosofia. Professor, é possível, diante dessa passagem que o senhor traz em Descartes, sobre o questionamento do mundo sensível, sobre a dúvida do conhecimento através dos sentidos, é possível que ele tenha se baseado em Parmênides, na escola eleática, por aquela colocação dos sentidos nos engana? Veja, olha, é e não é, tá bom? Até porque ele está dizendo que Parmênides está vendo o sentido no sentido aristotélico, entende? Está vendo o sentido que está se apresentando, o mundo em movimento, entende? A Descartes, ao contrário, está vendo aqui a pura matemática. Tá? Ele está fazendo um cálculo matemático. Ele está obedecendo, é claro que eu não posso me aprofundar aqui, né? Ele está obedecendo às regras do método, as 4 regras que ele estabeleceu lá no início para orientar a sua reflexão. Parmênides está ali estabelecendo o movimento das causas, né? O movimento do ser, negando o imobilismo parmenídico que você está falando. Um ser é e o não ser não é. Nada pode ser e não ser. Aquilo que eu falei lá de Aristóteles, há pouco instante, o princípio da identidade. Um ser é, um não ser não é. Distinto de Heráclito, que o ser é e o não ser também é. Logo, em Heráclito, nós estamos contemplando o devir, o movimento. Em Parmênides, nós estamos contemplando a permanência, o não-movimento, a identidade. Tá? É claro que toda verdade, uma verdade não pode mudar, não pode se alterar. Nesse sentido, Descartes não está fora do plano da razão identitária, da lógica da identidade. Não, o que ele não está fazendo, ele não está obedecendo, porque a própria matemática, gente, obedece ao princípio de identidade, ao princípio do terceiro excluído. Entende? O que ele não está fazendo é usando a lógica classificatória aristotélica para compreender a ordem da realidade. Entende? É isso. Para Aristóteles, a lógica é classificação, não é a criação. Aqui, ao contrário, aqui não é uma classificação, é uma criação. O ponto de partida é zero. Entende? É zero. Ou pelo menos quase zero. Muito bem.
Duvido, então, da... sim, eu disse aqui que eu ia falar uma coisa que vocês podem usar para a vida pessoal de vocês, não foi? Elionai, tá aí? Não tá. Sim, professor. Olha, Ana, então para você, viu? Não lhe conheço, mas para vocês. Diz Descartes: não devemos confiar em quem já nos enganou pelo menos uma vez. Ou seja, não devemos nos acreditar, confiar em quem já nos enganou pelo menos uma vez. Olha, os sentidos me enganaram uma vez. Tá? Me enganou uma vez. Então, não posso confiar no sentido. Não merece credibilidade, não merece confiança. Quem me enganou uma vez pode me enganar infinitas vezes. Logo, o território do sentido não é o território que me garanta a verdade. Se não me garante a verdade, eu continuo duvidando dos sentidos. Então agora, o sentido pode não garantir a verdade, mas quem sabe Deus não garanta a verdade. Então, ele já destituiu os sentidos, agora está na hora de destituir Deus. Deus garante a verdade. Porque Deus, aí a dúvida é hiperbólica, porque não pode deixar Deus de fora. Deus garante a verdade porque Deus não pode nos enganar. É uma contrassenso, seria um contrassenso Deus nos enganar. Porque o engano é uma imperfeição, é uma carência de ser, é uma falta de ser. Mas se um ser é perfeito, e se ele é perfeito, é porque nada falta para ele ser o que ele é. Tá? Deus, então, é perfeito porque não carece de nada, não é carente de nada. Logo, não pode... Vocês sabem que isso deu uma confusão tão grande, porque se Deus pode tudo, olha a discussão entre os grandes estudiosos da teologia. Deus pode tudo, é verdade. Mas se Deus pode tudo, ele pode nos enganar. Porque se disser que Deus pode tudo e não pode nos enganar, Deus não pode tudo. Aí a discussão teológica é: Deus pode tudo, mas não pode fazer nada contra a sua própria natureza. Logo, se Deus é perfeito, Deus pode só fazer o que é perfeito. E o engano é uma imperfeição. Logo, seria contra a natureza do perfeito a imperfeição. Porque se a natureza do perfeito nascesse do perfeito, como o perfeito poderia gerar o imperfeito? Como uma causa perfeita poderia gerar um efeito imperfeito? Seria uma contradição lógica. Para que haja uma causa imperfeita, um efeito imperfeito, é necessário que a causa seja imperfeita. Logo, Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, nenhum efeito, nada que venha dele, pode ter imperfeição. O engano, Deus querer, por vontade própria, por livre vontade, até porque nada em Deus não é livre. Tudo é absolutamente livre, né? Por livre e espontânea verdade, querer nos enganar. Mas Deus não pode nos enganar, porque seria uma contradição. Então, Deus pode tudo, mas não pode ir contra a sua própria natureza. Deus pode tudo, mas não pode ser imperfeito. Olha, mas Deus não pode me enganar porque ele é perfeito. Mas será que não existe um outro ser tão potente como Deus, com as mesmas qualidades que Deus, no sentido negativo, que possa me enganar? Olha, se um pode tudo de perfeito, o outro pode tudo de imperfeito. Logo, Deus não pode me enganar, mas um anjo maligno pode me enganar, porque a natureza dele é a natureza imperfeita. Logo,
eu posso estar enganado. Tomar a verdade como falsidade e a falsidade como verdade. Logo, não tenho certeza da existência de Deus, nem da garantia do conhecimento através de Deus. Só me resta agora olhar para mim mesmo. Lembra aquele primeiro princípio de Sócrates? Conhece a ti mesmo? Se lembra? O primeiro movimento do filosofar é voltar para si. Olha Descartes voltando para ele. Eu não tenho a garantia da existência de Deus. Eu não tenho a garantia da existência do mundo. Porque eu duvido da existência do mundo e não posso afirmar o contrário. Eu duvido da existência de Deus e não posso afirmar o contrário. E se eu duvidar da minha própria existência? Veja o risco, gente, que é esta proposição. É nesse sentido que o filósofo é um fingidor um pouco, entende? Porque foi aquilo que eu coloquei aqui há pouco instante atrás, se eu duvidar da minha própria existência e chegar ao mesmo resultado que eu cheguei da existência do mundo e da existência de Deus, aí o ceticismo ganharia a parada, o jogo ficaria para o ceticismo absoluto e não seria possível a ciência, não seria possível o conhecimento humano. Todos os cálculos estariam por água abaixo, não estaria nenhuma regra, nenhuma base de sustentação para que eu pudesse ancorar como foi o nome o ponto fixo que eu pudesse movimentar para que eu pudesse movimentar o mundo. É preciso, então, agora é preciso dizer, e eu, se eu não existo? Veja você, gente, não deixou nada. É nesse sentido que o Russell está dizendo, acabou, não deixou nada. Não tem pedra sobre pedra. Caiu, ruiu tudo. Tá? Os gregos construíram o mundo, o cristianismo deificou o mundo. Agora, Descartes destituiu essa deificação e disse que o mundo sequer existe independente do sujeito. Eu não tenho garantia nenhuma de que o que está diante de mim não é um sonho, uma fantasia, um delírio. Eu não tenho nenhuma garantia de que Deus não possa interferir no processo da criação. Olha, imagine só, se Deus tem o poder no processo da criação, se um cálculo não lhe é conveniente, olha que coisa, gente. Se um cálculo não lhe é conveniente, ele interferiria no cálculo, alteraria a ordem do cálculo, porque o cálculo não teria autonomia, a razão não teria autonomia, ela estaria subordinada a uma força exterior que lhe determina, que lhe indica, que lhe orienta. É preciso que a razão seja absolutamente livre. Nada está que ela não esteja subordinada a nenhuma força, a nenhuma representação externa. Agora é preciso olhar para dentro dele mesmo. Pelo menos uma vez na vida, cada homem, diz Descartes, deve avaliar esse processo, fazer essa pergunta a si mesmo. E eu existo? Descartes está dizendo, se aquilo que eu coloquei, se eu não existo, aí acabou. Aí é o fim dos tempos. A ciência não pode existir. Mas eu existo. E por que eu existo? A dúvida, penso, logo existo. Eu existo? Existo. E por que eu existo? Porque eu duvido que eu existo. O exercício da dúvida já é a presença do pensamento. O exercício da dúvida confirma a minha existência. Eu não poderia pensar se não existisse. A dúvida é a confirmação da minha existência. Eu sou um ser pensante, por isso posso duvidar. Olha, então eu existo. Dessa verdade, eu não posso duvidar. Porque se eu duvidasse dessa verdade,
eu não poderia pensar. O meu pensamento requer a supressão da dúvida. O meu pensamento requer a morte da dúvida. O meu pensamento é o encontro da primeira verdade. O meu pensamento é a confirmação do cogito. Penso, logo existo. Logo, Descartes não está dizendo, eu existo, depois penso. Não. Eu penso, logo existo. É o pensamento que constitui e confirma a minha existência. Agora, está conquistado a primeira verdade. Édipo, quando chegou em Tebas para decifrar o enigma da esfinge, ao decifrar o enigma da esfinge, a esfinge se jogou na rebanceira, quebrou o pescoço e morreu. E Édipo foi presenteado com a rainha de Tebas, Jocasta, com quem, no útero de quem, ou no útero da qual, gerou 3 filhos. Não sabia ele que Jocasta era sua mãe. Então, Édipo casa-se com a sua própria mãe e tem com ela 3 filhos. Mas isso aqui não nos interessa. A Jocasta aqui, a esfinge aqui, é a dúvida. A dúvida foi decifrada. Morreu. Ela é provisória. Não disse aqui que ela é metodológica? Quem tem o domínio da dúvida é a razão e não a razão. A dúvida tem o domínio sobre o sujeito. Não é uma dúvida ontológica, mas metodológica. Ela está subordinada à autonomia do sujeito. Logo, ela está subordinada à autonomia das regras. Ela sobrevive enquanto não aparece uma verdade. Mas no aparecimento de uma verdade, significa dizer que a dúvida não é mais absoluta. Pelo menos uma verdade existe. Essa verdade é inatingível. Essa verdade é intocável. A dúvida não pode alcançá-la. Logo, ela é uma verdade indubitável. Logo, uma verdade sobre a qual a dúvida não é mais possível. Penso, logo existo. Sobre isso não tem nenhuma dúvida. Olha, se eu tenho uma verdade, a dúvida cética desaparece. Pelo menos existe a verdade. Pelo menos existe uma verdade. Qual é? A minha própria existência. Olha, se existe uma verdade, o ceticismo absoluto não é possível, a verdade morre, desaparece. Agora, se eu conquistei a primeira verdade usando as regras do método, obedecendo rigorosamente o que determinou a matemática, o que determinou as regras do método, eu posso agora ir ao mundo e a Deus. Então, Descartes não está dizendo que o mundo não existe. Descartes não está dizendo que Deus não existe. Ele está dizendo se Deus existe ou se o mundo existe, só pode existir porque existe um sujeito que pensa. Logo, o pensamento antecede ao efeito do pensamento. A subjetividade antecede ao mundo. De certa forma, e o que veremos amanhã, a subjetividade é a objetividade. Porque a subjetividade objetivará o mundo. O mundo se torna objetivo para um sujeito. É a metafísica do sujeito. Não é a metafísica da natureza, não é a metafísica da ideia, é a metafísica do sujeito. O sujeito se torna o ser através do qual a verdade aparece no mundo. Duvido que o mundo existe, logo o mundo existe. Por que o mundo existe? Porque eu duvido, eu penso o mundo. O mundo só existe porque ele é pensado. Nada existe fora da ordem do pensamento. Ah, gente, cansei um pouco, viu? Que maratona, hein? Vocês também estão cansados, não é?
Eu sei disso, né? Tem uma pessoa aqui, Elionai, está dando risada, mas é porque está na foto. Fora da foto deve estar pedindo para acabar a aula. Gente, então vamos fazer o seguinte: muitas coisas eu vou retomar amanhã com vocês, porque nós vamos fazer esse encontro entre uma forma de pensar onde a verdade está previamente, a priori na razão, e uma forma de razão que se constitui a partir das representações sensíveis. Descartes não destituiu o mundo da ordem sensível como causa originária de qualquer verdade. O que nós vamos amanhã ver é uma filosofia através da qual o conhecimento se instaura a partir das representações do mundo sensível, a partir das experiências. A razão é uma página em branco e são as impressões sensíveis que vão determinando o conjunto com os quais formaremos as nossas ideias. Mas isso aí veremos amanhã, tá certo? Eu deixei um pouco de coisas aqui, gente, ainda meio soltas, sem amarrar, porque eu preciso de fazer esse movimento para amanhã, para não ficar repetindo tudo amanhã com o enfrentamento do empirismo, tá certo? Então, amanhã nós trabalharemos com Hume e Descartes. Vou retomar muita coisa, eu volto, venho e volto, pensamento é sempre assim, pendular, vai e volta, ele precisa se alimentar, às vezes, de algo que já foi dito. Então, não se preocupe quanto a isso, entende? Então, eu posso estar falando de Hume, mas eu não posso falar de Hume sem falar de Descartes, da mesma forma que eu não posso falar de Kant sem falar de Hume e Descartes. Então, eu mesmo falando de Hume, eu volto a falar de Aristóteles, volto a falar de Platão e volto a falar de Descartes. Mas de Descartes eu deixei de propósito, no canto escondido, embaixo do tapete, alguns ciscos que amanhã a gente pega uma vassoura e joga para fora, tá bom? E faz esse encontro entre o empirismo e o racionalismo, tá bom? Claro que eu poderia trabalhar com empirismo em inglês, Berkeley, Locke e Hume, mas da mesma forma que, como eu não acho que Wittgenstein é filósofo, Valério está aí ainda? Cheguei agora, professor. Ouviu essa frase? Não, eu sou surdo para certas expressões. Então, gente, brincando, é porque a gente fez também esse corte lá no empirismo, onde a gente não vai trabalhar com Locke nem com Berkeley, a gente vai trabalhar só com Hume, tá bom? Mas Wittgenstein é filósofo, pelo menos para Valério. Brincadeira, gente. Imagine, coitado de Descartes, se existe um filósofo. Eu até comecei a escrever um texto, não sei o que é que vai dar, mas o título do texto provisório chama-se Morte a Descartes. É um bom título, não é, Valério? Exato. Perdoe, a minha voz está horrível, viu? Mas está melhor você? Um pouco. Então é isso, gente. Até amanhã. Eu espero que vocês apareçam amanhã e não fiquem tão decepcionados com hoje e suma e desapareça amanhã. Boa noite e bom sono. Descanse para a maratona amanhã. Boa noite, Valério. Você manda o link, não é, Valério? Vai ser o mesmo, mas eu vou estar para colocar para gravar. Você vê o que é um cartesiano. Pode olhar o horário, que é 22 horas. É um cartesiano, né? Tchau, Valério. Boa noite. Um abraço para todos. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite, gente.